bem, muito bom dia, gente querida. Vamos para mais uma edição do nosso programa, o nosso Hora do Agro, começando aqui diretamente dos estúdios da Rádio 105 em Rondonópolis. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Um abraço para toda a nossa cidade, um abraço para nossa região, para o nosso estado de Mato Grosso e no Brasil todo que nos ouve também. Tem muita gente que nos ouve pela internet, nestas plataformas de rádio, e aí o céu é o limite, não é verdade? Muito bom dia para todos, começando mais uma edição do nosso programa no oferecimento da Nutripura, Céu Agro, Fertimig, Atos Sementes, Mega Gráfica, Grupo Botuverá, todos os nossos patrocinadores, muito obrigado, viu? Muito obrigado vocês que fazem esse programa acontecer, e mais do que patrocinadores, grandes amigos que sempre estão com a gente também na audiência. A gente recebe mensagens, tava ouvindo, o pessoal manda pergunta, manda mensagem, então mais do que patrocinadores, grandes amigos, grandes parceiros do programa que participam, mandam mensagens, interagem conosco, certo? E você que está aí ouvindo, se quiser ser parceiro do nosso programa, parceiro do Hora do Agro, sinta-se convidado, tá? Tanto no rádio quanto na nossa versão do programa no YouTube. Quem já é de casa já sabe, né? O nosso programa ele é ao vivo aqui no rádio, depois também ao vivo no Instagram, simultaneamente, e aí toda quarta-feira às 19 horas a versão do YouTube, que é com ângulo diferente, são as câmeras aqui do estúdio, e aí o telão das marcas aqui, você pode ser parceiro, tá? Entre em contato no 67998712265, 67998712265, converse com a querida dona Edna Rondon, aquela bandeira. Seja parceiro do nosso programa, tá? Parceiro do Hora do Agro. Vamos lá, vamos para mais uma edição. Eu sou o Robson Moraes, aqui comigo hoje de volta na bancada, companheiro doutor Leonardo Rezende. Bom dia, doutor. Bom dia, Robson. Bom dia, Nilton. Bom dia, Silas. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, eu tô viajando, né? Tava longe, hein? Tô viajando muito, né? Mas essa foi boa, essa foi dentro do estado. Fui praticamente outro fuso horário. Eu fui no fuso horário do Goiás. Por mais que eu estivesse em Mato Grosso, fui lá no São Félix do Araguaia. E muita coisa daqui pra lá, depois a gente fala disso também. Mas bom dia pra toda a nossa audiência, que Deus nos abençoe. É isso, mais uma vez na técnica, a gente tá sempre toda semana fazendo questão de mencionar, já respondendo as perguntas. O nosso companheiro Gino Rondon ainda se recupera, a gente segue acompanhando, segue em orações para que ele prontamente esteja restabelecido, né? Volte aqui à bancada, e neste interim, quem está fazendo aqui a bancada, não só a técnica, mas a apresentação também do nosso programa, é o companheiro Nilton Mendonça, mais uma vez aqui conosco. Bom dia, meu irmão. Silas Davis hoje também comandando todas as câmeras da versão ao vivo. Estamos ao vivo no Instagram, tá? Coloca aí @programa Hora do Agro, você vai poder não só ouvir, mas assistir o nosso programa. E hoje nós temos também mais um convidado daqueles. Doutor, quer fazer as honras? Opa, vamos lá. Hoje nós temos aqui conosco Joaquim Rodrigues. Joaquim é consultor de marketing, né, Joaquim? Mas vou deixar para ele falar sobre ele. E é de casa também. E é de casa. Aí, eu não ia contar isso, deixa eu já contar depois, mas tá lá, ele é de casa. O Joaquim, para quem não conhece, ele é irmão do Silas, nosso querido Silas, nosso menino de ouro. Grande Joaquim conosco hoje, para bater esse papo, para falar um pouco sobre comunicação dentro do agro. Comunicação no sentido marqueteiro da coisa, gente, no sentido de como o agro avançou e ainda tem a avançar, tem a caminhar, quando a gente traz ao agronegócio para a maneira como ele se comunica. E aí nós estamos falando de ferramentas mesmo, tanto internet, inteligência artificial, estratégias de marketing, estratégias para fidelizar, estratégia para fazer chegar essa comunicação de forma eficiente, de forma eficaz. Joaquim, bom dia, meu irmão. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Hora do Agro. Opa, bom dia, é um prazer estar aí com vocês, com o pessoal da 105. É um prazer enorme, né? Eu sempre vejo grandes nomes aí participando, e estar aqui juntamente com vocês é um prazer enorme. Cara, que legal, que prazer. Vamos lá, conta um pouco da tua história. Daqui a pouco a gente fala um pouco do que você está fazendo hoje, mas como você começou nesta comunicação e como acaba inserido dentro do contexto do agronegócio. Certo, eu comecei muito novo, né? Ali dos 14, 15 anos já tinha um interesse muito grande na área de publicidade, marketing. E desde aquela época eu tinha um olhar diferente, né? Eu via que aquilo poderia ter um certo resultado e que
poderia evoluir no futuro. E meus 14, 15 anos aí, meu pai, ele cuidava de um site da igreja, aí ele precisava de alguém que fizesse uma coisa mais bonita ali visualmente, né? Uma coisa que atraísse mais os espectadores ali. Aí eu fui estudando, fui vendo o que o pessoal mais gostava. Meu pai assinava uma revista ali de jornalismo que ensinava como diagramar texto, aquelas coisas todas. Legal. Aí, dos meus 15, 16, 17 anos, fui evoluindo, inserindo os novos programas, né? Que da época o pessoal usava pra parte publicitária. E como antigamente era limitada a arte, né? Foi evoluindo e limitando também a parte científica da coisa, né? De você ter obtenção de dados, questão até psicológica, de saber o que o seu cliente espera. Então, veio me moldando até aqui. E hoje, trabalho aí no meio rural, né? Sou do setor de comunicação lá da Bom Jesus. Mas antes também trabalhei no marketing da Fundação Mato Grosso, que lá foi, acho que o lugar que mais me moldou na questão de conhecimento no agro, né? Por ser uma empresa de validação de pesquisa. Então sempre estava junto ali com os pesquisadores e tal, e aquilo ali foi o que me norteou mais e me deixou com o conhecimento que eu tenho hoje sobre agronegócio, sobre vendas, essas coisas. Muito bom, você falou dessa diagramação, lembrei dos meus tempos de faculdade, eu usava o programa... falou diagramação, você já vê que já Mais antigo e mais raiz que esse, só se ele dissesse, eu já trabalhei no Pestap. Não, isso aí não. A gente digitava os textos na Olivetti elétrica e depois cortava em fita no tamanho da coluna do jornal. A diagramação, eu quando estava na faculdade usava o programa InDesign, fazia os jornais da faculdade toda, era o programa que eu usava. Isso aí não deve nem ter mais, quem está na audiência, porventura trabalha com isso. InDesign tem. Ainda tem ainda. Eu usava. Usei muito. Mas o engraçado isso que você falou, interessante, falando da comunicação e a maneira como se comunicar, ser mais atrativo. Houve uma época em que a gente não falava muito em marketing enquanto ferramenta de gestão, nada disso aprimorado. A ideia nasce de chamar mais a atenção. Estava todo mundo fazendo nesse padrão. Pô, acho que eu vou jogar um laranja aqui, vou jogar que isso aqui vai trazer. Daí que você começa a entender o resultado e o efeito disso. Mas inicialmente era chamar a atenção, era ser mais bonito mesmo, isso. E ser mais notado, ser o diferente dentre todos os outros. Sim. Enfim, tem uma ciência por trás disso. Sim. Mas talvez nós nem saibamos, ou na época não sabíamos ainda. Hoje, evidentemente, que a gente sabe, mas na época a gente nem sabia, era muito no feeling da coisa, né? E antigamente também era um direcionamento mais simples, né? Porque você tinha só TV e rádio. E o boca a boca ali. Então você... Instagram esquece, não, campanha, esquece. Tráfego, esquece. Tanto que qualquer plataforma de rede social que tinha na época, eles nem exploravam essa parte comercial, né? E na TV antigamente era o quê? Você tá na frente da tela ali e vai engolir aquilo que a TV te ia oferecer, né? Então você tinha que atrair, buscar ali uma certa pesquisa, né, que via qual que era o seu público em determinado horário, tipo assim, horário do almoço, geralmente a mãe tá lá preparando, então é um produto voltado mais para as mães, depois do horário de expediente, que o pai chega em casa do serviço e tal. Então era tudo programado por horário, não por público. No chamado horário nobre, você tinha ali 7 da manhã, isso. Você tinha meio-dia, você tinha 5, 6 da tarde, era justamente isso. Falar de rede social, gente, não faz tanto tempo assim não, tá? Para quem tá nos ouvindo aí, vamos pegar 10 anos atrás, a coisa mudou, era totalmente diferente. O WhatsApp em 2012, 2013 não existia o WhatsApp, 2014, não lembro de que ano exatamente mas não faz muito tempo que nós temos essas ferramentas que temos hoje. Então, falar dessa época que nós estamos contando aqui, rede social, você tinha no máximo ali um Orkut, uma coisa assim, que era na sua essência uma rede social, ou seja, era algo para socializar mesmo. Hoje nessa semana eu estava vendo um artigo, não me lembro agora de quem, mas dizia o seguinte: o quanto o foco das redes sociais mudou. Hoje as redes sociais não são para socializar, são para vender conteúdo. Exatamente. Hoje elas são ferramentas de propaganda e vitrines e tal. Nesta época que nós estamos falando, você tinha as comunidades do Orkut. Quem gosta de sorvete de limão, aquela famosa eu odeio acordar cedo. Isso, tudo girava ali, no sentido de socializar famosa mesmo. Hoje em dia, enfim, hoje em dia a gente entra na internet para ver um vídeo. Sim. Para ver publicidade, consumir conteúdo. Rede social é só no nome, né? Nessa coisa de socializar, não tem mais isso aí. Joaquim, pensando nisso,
Eu lembro de uma fala do Luiz Tejon, José Luiz Tejon, que ele comentava que o Brasil precisa de um plano de estratégia de marketing e comunicação para que não seja afetado por comentários negativos. Sim. Aí você vê outros países que têm um plano de comunicação para o agronegócio bem estruturado, como os Estados Unidos, a gente vê falar da Nova Zelândia, Austrália, principalmente na carne, aí você vem dos outros produtos. E a gente fala de rede social, e as redes sociais hoje ao alcance de todos, e inclusive o agronegócio utilizando cada vez mais sobre isso. O que você acha dessa situação, dessa comunicação do agronegócio? Como é que isso tem sido feito no Brasil? E o que você acha que tem de oportunidade? Se pode melhorar, se é isso aí que a gente tem mesmo, se essa fala do Tejon tem lastro para você também, se a gente precisa de um plano nacional de comunicação para comunicar melhor do agronegócio. Sim, com certeza, precisa. Um exemplo disso foi que eu participei no Congresso Nacional de Marketing Agrícola ano passado. Aí lá tinha vários segmentos agrícolas, né? E veio uma palestrante de fora, da Colômbia, que era proprietária de um café lá da Colômbia, muito famoso e tal. E ela explicou todo o panorama, como que executa lá, né, a safra do café. E após isso, um dos moderadores lá da palestra falou: o Brasil precisa disso. O Brasil não tem esse protagonismo. Aí eu pensei assim, na hora eu fiquei grilado, né? Falei, uai, como assim o Brasil não tem protagonismo? Que um dos maiores exportadores aí hoje no mundo não tem lógica, é o primeiro, né? exportador líquido de alimento do mundo. Isso. Aí depois eu dei uma analisada, né? E vi que realmente o Brasil ele tem vários segmentos agrícolas que eu acho que por ter muitas opções acaba perdendo como pode dizer, não tem foco para trazer essa imagem de protagonismo, entendeu? Que nem lá na Colômbia é o café. Por que é o café? Porque praticamente é uma das poucas culturas que eles mais produzem, né? Talvez seja mais fácil trabalhar um produto só. Isso, exatamente. E como no Brasil essa parte da exploração agrícola vem muito do pioneirismo, então você pega uma pessoa assim que pensa em produzir e vender, entendeu? Na parte comercial. E a parte do marketing, do posicionamento acaba ficando em segundo plano. E como é uma área que dá para explorar muito, você pega tanto na área comercial quanto na área de sustentabilidade, tem muito potencial para ser explorado. Mostrar que realmente aí os produtores são grandes protetores da ecologia, né, do país, de toda a parte ambiental e também daquilo que eles fazem em alimentar o mundo, né? Nós tivemos agora, inclusive, a Semana do Meio Ambiente, uma série de eventos aí. Se encerra hoje, né? Hoje é sábado ainda, é o 7º dia da semana. A gente vê aí, eu tenho visto muita entidade, muitas empresas do agro, tá tendo um evento grande lá no Allianz Parque em São Paulo, inclusive, para tentar comunicar sobre esse aspecto da preservação presente também no agronegócio. De quantos produtores e a tecnologia hoje está a serviço dessa proteção. A gente vê isso muito isolado, né? Mas é isolado, é pingado, né? Mas na sua visão, Joaquim, um plano estratégico mesmo, mas isso seria necessário vir de cima para baixo, vir do governo federal, lógico que alinhado com os produtores, ou você acredita que instituições como Fundação Mato Grosso ou outras associações, grandes associações do agronegócio, poderiam fazer isso no lugar do Estado? Então, é meio complicado, né? Porque a gente vê aí que questão do Estado tem uma rotação de presidentes aí no país, que cada presidente defende ali a sua pauta, né? E hoje a gente vendo que o governo atual mais critica do que realmente ajuda, né? Porque é fácil você falar que o produtor faz isso, faz aquilo, sendo que na verdade quem tá lá em cima não sabe qual que é a verdadeira situação de quem tá passando pelo campo, né? E as instituições, eu acho que ela tem um papel fundamental em conscientizar a população, entendeu? O maior plano estratégico é dessa conscientização, porque o mercado em si, que está ali na parte de compra, ele já é conscientizado, ele sabe o que ele está comprando, ele sabe o que ele está vendendo. Mas quem está ao redor ali, eu acho que tem que ter um plano para mostrar o que realmente o agro faz pelo país, entendeu? Tem que ter esse posicionamento, tem que mostrar que hoje, principalmente Mato Grosso, você pegar a fonte de empregos aí, o que mais contrata é a parte agrícola. Então, um plano estratégico hoje, se depender do governo, a gente fica na mão de uma grande influência da mídia, né? Querendo ou não, eles
abraça o maior número de pessoas. Então, igual o senhor falou, essa parte das... Tipo, Fundação Mato Grosso faz um trabalho muito bacana de eventos de pesquisa que mostra realmente o que é feito. Também tem a Soma Field Day lá que eles fazem. Nossa, lá é sensacional. Lá acho que pro cara que não conhece nada, fala, não vou lá para aprender, mas se ele vai lá, cara, ele aprende e vê o que realmente o agro faz pelo país. Você vê como a coisa da propaganda, ela faz. A gente já falou sobre isso em outras edições aqui do nosso programa, mas como a propaganda ela faz falta e é de fato uma carência dentro do contexto do agronegócio. Nós falamos recentemente aqui sobre a COP, por exemplo. O tanto que se vende a COP, o tanto que se vende aquilo que interessa com relação à COP. Não vou me alongar muito nisso. Quando o Shiro Nishimura sentou conosco aqui, falou um pouco sobre a qualidade da nossa carne. Hoje você vê, olha a diferença que a propaganda faz. Tem gente que sai daqui de Mato Grosso, atravessa o oceano, atravessa o mundo para comer carne. E por quê? Porque a carne é melhor? Não, porque a propaganda é melhor. Sim. Muitas das vezes. O rótulo é melhor. Ou a gente vai no supermercado aqui, vai no açougue aqui e fala, mas eu quero a picanha de tal lugar. Tá, mas por que não? Já tem Mato Grosso. Propaganda. Absolutamente isso. Não é questão nem de qualidade. A pessoa que está comprando nem para mensurar isso. É porque tá lá o nome. Essa aqui é da Argentina. Essa aqui é Uruguai. Essa aqui é australiana. Essa aqui é não sei o quê. Isso foi comentado. E é justamente isso, aquilo que o Chico estava comentando. E que aí entra a parte do marketing. Que é o Brasil deixar de ser um produtor de commodity, que assim, o produto comum, que é o grande produtor de volume. E além de fazer o volume, também comunicar bem para que esse volume pegue a parte de qualidade. Agregar valor. Agregar valor com comunicação. E aí, o que o marketing pode agregar valor para o produtor nos produtos? Como é que pode ser feito isso? Então, hoje, você fala o produtor direto ali de soja, milho, algodão. Por exemplo, né? Vamos lá. As grandes associações de produtores, FAMATO, você pega a própria Fundação Mato Grosso, falta conscientização do produtor para ajudar essas instituições a dar uma contribuição para essas instituições, uma contribuição maior para essas instituições, para elas comunicarem melhor. Seria esse um caminho? Então, seria um caminho bacana, né? Porque você pega hoje o produtor da valorização do grão para exportação. Quando você pega dessa valorização de políticas ESG, dessa parte do Pacto Global, eles procuram ações sustentáveis de produção para que tenham valorização principalmente no mercado europeu, né? E muitos dos produtores já praticam esses meios de manejo e não sabem. Então, acho que uma conscientização dessas instituições para trazer a valorização do produto para o mercado seria uma boa, entendeu? Porque, falando aí de venda de grãos, né? Então, quando você pega aí o que o mercado europeu cobra do Brasil e o que o brasileiro está fazendo e não está falando que faz, entendeu? Acho que falta dessas instituições comunicar o que realmente deve ser feito nesse processo para vender um grão de maior valor. Esse é um ponto importante que você tocou. Pegando como exemplo aqui agora a questão da gripe aviária, que foi recente agora. O que mais se viu na mídia, se vê na grande mídia país tal não vai comprar mais, porque país tal exige tal. Da maneira como se coloca, o Brasil é uma sujeira danada, você entende? Da maneira como se coloca, o Brasil é uma sujeira que não cumpre regra nenhuma. Sendo que o Brasil tem um dos protocolos, se não ou mais, um dos mais rigorosos do planeta em termos de saúde e tudo mais. Tanto que a crise, a tal gripe aviária, foi contida em questão de 2 dias no Rio Grande do Sul, e depois apenas um monitoramento suspeito de caso, inclusive aqui em Mato Grosso, que depois não se confirmou. O que é isso? Isso é protocolo, isso é eficiência, isso é qualidade da produção brasileira e da capacidade que o Brasil tem de conter as suas crises. Mas da maneira como se vende na mídia, como se vendeu, um alarde danado. A Europa não está comprando mais, como se o Brasil tivesse absolutamente contaminado, nós fomos perder. Tem muito da narrativa aí. E quando nós estamos falando de propaganda, quando nós estamos falando de ferramentas de marketing mesmo, nós estamos falando também de narrativa. E aí, nesse momento, o Brasil se vende mal. E aí depois, e não é a primeira vez que isso acontece, falando do governo, depois que o incêndio já tomou grandes proporções, aí vem o ministro, aí vem um chefe de Estado, aí vem alguém e dá uma entrevista num jornal de 2 minutos.
que nem todo mundo vai ver. E se ver, não vai captar. Eu acho que aí falta, né? Falta. É porque você fica muito na mão também daqueles que realmente compram o nosso produto, né? Que é parte da exportação. Eles ditam uma regra que às vezes nem eles cumprem e querem que a gente cumpra para ter uma certa preservação, assim, que eles bonito, acham que é preservação, mas pra gente aqui, se eles ver a atividade real nossa, você aí, por exemplo, vai comprar uma área para fazer plantio. Dependendo da área, você planta o quê? 30% se for uma área de preservação. Então, a gente está fazendo um trabalho correto. E essa, pode se dizer assim, até uma marginalização e desrespeito com o produtor, né? Visto lá do pessoal de fora para cá. Acho que tem que ter mais respeito, a gente tem que se posicionar, mostrar que a gente realmente está fazendo o nosso dever de casa aqui. Porque se fosse assim, eles não compravam da gente, né? Procurar outra pessoa. Exatamente. Foi isso. E é só o Brasil tomar a postura de que, tá bom, não vai comprar, nós vamos abastecer o mercado interno. Pronto, os caras já voltam atrás na hora. Tem um cliente, eu não posso contar o santo, mas recebeu a visita de uma missão de chineses, e eles apresentaram os números de como era a produção, e não só os números, como era feita a produção de proteína animal, de carne bovina. E os caras assustaram, não conseguiram acreditar nisso, por conta da sustentabilidade. Pois é. Do quanto de área preservada e da pegada de carbono que tinha na propriedade, e conseguia produzir o quanto produzia de proteína animal. E isso é pouco comunicado. Então, por exemplo, pouca gente fala isso. Os caras não fazem ideia, quando fica sabendo, não acredita. Eles não conseguem fazer de maneira alguma, eles não conseguem fazer a produção que a gente tem, não conseguem ter a responsabilidade ambiental que nós temos, e não acreditam o quanto que a gente produz. A gente produz em grande escala, como eu já falei, o Brasil é um grande produtor de commodities, é líder global de produção e exportação de proteína animal. O Brasil consegue, para ter ideia, atender controle sanitário e padrão de qualidade de mais de 160 países no mundo. 33,2% das reservas ambientais estão em áreas privadas, são bancadas pelo agro. Isso é pouco comunicado. Pouco comunicado. E quem está lá fora não acredita. Isso não está na COP. Quem falou, eu vou criar... Que na verdade isso, no final das contas, é um monte de barreira que se cria para tentar não comprar, para tentar justificar para não comprar. Que é lógico que eles têm lá seus produtores internos que ficam na briga porque estão trazendo commodity. Como eu falei, commodity é mais barato. O Brasil consegue exportar mais barato, chega lá para o produtor lá, ele não consegue competir em preço. Ele fica bravo. E aí fica brigando com os governantes de cada país. Mas enfim, essa comunicação, aqui quando a gente fala dessa comunicação, e voltando lá nas redes sociais, o uso das redes sociais, e por exemplo, dos influenciadores, a gente fala influenciador, mas cada vez mais aparece gente falando bem do agronegócio, combatendo, lógico que tem gente que fala mal também, influenciadores que falam mal. Você acha que pode ser um caminho até mais barato e mais fácil de caminhar? Sim, com certeza, porque quando a gente pega o termo influenciador na rede social, realmente é um literário da palavra, né? Que é influenciar. E hoje, principalmente no meio do agro, eles pode dizer assim, eles se dividem por muito micro-regiões. Então você consegue ali, questão de custo-benefício, ter uma contratação de um influenciador que vai ter uma linguagem mais direta com o seu público, né? Uma linguagem técnica que faz com que ele entenda com maior facilidade para explicar realmente o que está acontecendo, né? Então é extremamente viável, porque você, tipo assim, vou contratar qualquer influenciador, um cara que fala bem, mas se ele não tiver ali aquele feeling, aquela coisa assim, que o agro tem aquele acolhimento, aquela coisa não passa nem verdade. Não passa. Falando, né? Eu falo, tipo assim, o agro é o melhor, o pessoal do agro pra mim é o melhor que tem pra conversar, porque é aquela coisa assim mais de casa, eu sinto, porque a produção é a vida do produtor, né? Então ele precisa daquela linguagem que faça ele sentir a verdadeira dor dele, o que ele tá passando, e quando ele se identifica com aquilo, o influenciador é a melhor coisa que tem, porque ele consegue posicionar aquilo que está sendo pago para fazer, né? E o seu público ele entende a mensagem que ele quer transmitir. O papo é bem reto mesmo, não tem curva não. Uma coisa que o Dr. Leonardo estava mencionando, e aí é importante, trazendo você que está na audiência para o nosso papo, a importância da comunicação como
uma ferramenta para comunicação da narrativa mesmo, gente. Não só a parte da publicidade, da venda, do anúncio de produto ou serviço, mas a construção da narrativa mesmo. Como que o Brasil, pegando esse exemplo aqui que o Dr. Leonardo acabou de colocar, como que o Brasil produz tanto, com tanta qualidade, com tanto equilíbrio ambiental, e isso não é a grande pauta. E isso não é o que mais se comenta, isso não é o que mais se fala. Porque falta realmente esse fomento a essa narrativa. Evidentemente que avançamos muito. Avançamos. O agro, o produtor se preocupou muito em produzir e pouco em se comunicar. Hoje nós temos talvez avançado um pouco, não somos mais tão rudimentares do ponto de vista da comunicação. Mas quando você pega o bonde andando, e acho que aí o agro teve que pegar o bonde andando, nas tecnologias, é muito difícil de acompanhar, porque isso muda. E isso muda muito. A utilização de influenciadores, por exemplo. Não conheço muito dentro do agronegócio quem se utilize desses influenciadores. Tem aquela dupla no Instagram famosa, os Primos Agro. Hoje está bem famoso. Eu acho o trabalho deles sensacional, porque é com bom humor e é uma coisa acessível para quem não é do agro, entende o que está sendo falado ali, mesmo que eles estão falando de produtos e máquinas e coisas mais específicas. Mas você vê, são fenômenos recentes. Esse Primos Agro que eu dei o exemplo é coisa de 1 ano, 2 anos. Você não tem esses caras há muito tempo. Então, é difícil, com o bonde já andando, você ter que pegar e conseguir um lugar bom para sentar, né? E esse período que está sendo explorado mais agora é até por conta de uma falha da acessibilidade de conexão da internet no campo, né? Antigamente, você pega até 5 anos atrás, era muito difícil. Hoje o cara coloca um Starlink ali no carro ali e vai embora, consegue fazer uma transmissão, consegue receber o que está sendo transmitido e até mostrar mais com clareza o que é feito no campo, né? E você vê o pessoal, tipo assim, tá começando agora, então tá desenvolvendo aquela linguagem, igual você falou, tanto quem é do agro quanto não é, consegue ter aquela interpretação, né, do que está sendo feito. A gente vem de uma época em que a comunicação do agro se dava muito pela música sertaneja. Os jingles e tal. Tanto os jingles quanto as duplas mesmo. Quando você viu uma dupla, Fernando Sorocaba gravando um DVD no meio de um milharal, aquilo te chamava atenção. Sim. E aí você tinha talvez uma dimensão ali. Mas aí também nós temos que ser um pouco crítico também, porque aí eu acho que aí a própria música sertaneja também meio que se perdeu na questão das suas letras e tal. Podia ter aproveitado um caminho mais de construir narrativas, mas foi para um caminho mais de tererê, de bebê e de balada e não sei o quê. Enfim, é uma maneira de divulgar o contexto da coisa, mas não passar a mensagem que talvez devesse ter passado. Enfim, mas são estratégias, são ferramentas. Mas acho que o grande caminho, pensando em massificação, talvez tenha sido essa música sertaneja. Hoje, graças a Deus, nós temos outros mecanismos, outras ferramentas. E outras pessoas que posicionam, né, e mostram qual que é a verdadeira cara do agro. Eu estava olhando aqui, puxando uma matéria, e a gente vê Mato Grosso como grande player da produção nacional. É o maior produtor de grãos do Brasil, é o Mato Grosso disparado, né? E que me chamou a atenção até da fonte do IBGE, que os 20 municípios dentre os 20 municípios mais ricos do Brasil no agronegócio, em questão de produção municipal, de acordo com o IBGE, dos 20, 14 são de Mato Grosso. 14 de Mato Grosso, 2 são da Bahia, 3 de Goiás e 1 de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. Tá? Dos 20 municípios mais ricos do Brasil em produção agropecuária, Mato Grosso tem 14. E até eu falei que eu fui lá em São Félix do Araguaia semana passada, por isso que eu não estava no programa, e é impressionante a quantidade de lavouras que tem daqui para lá. Sim. Essa segmentação, e a gente vê segmentação de lavoura de acordo com região, óbvio, tem regiões que são mais propícias para um determinado tipo de lavoura. Se você vê terras mais fracas, o pessoal acaba plantando eucalipto, aproveitando para outras áreas, às vezes vai para pecuária. Terras de maior produção aí vai para soja, vai para milho, sorgo, milheto, você vê de tudo nesse caminho aí. Pensando em Mato Grosso, você acha que é possível o Estado trabalhar melhor, esquecer, já que a gente está falar em nível de Brasil, de
de marketing do Brasil, às vezes fica dependendo de estado, mas, do governo. Mas Mato Grosso, seria possível o estado de Mato Grosso trabalhar isso melhor? Essa comunicação? Sim, e tipo assim, já vem trabalhando, né? Hoje você pega o Mato Grosso aí com esse protagonismo, as feiras que são feitas, todo o processo de divulgação já está tendo uma crescente enorme. O exemplo disso é, não sei se o senhor acompanha as feiras de parte agrícola, de pesquisa, cada ano que passa só aumenta. E o governo está dando um certo apoio, né? Eu vejo que, comparado aos anteriores, ele está dando um certo apoio para o produtor, até de mostrar essa parte, tanto de arrecadação, tanto que o agro faz para o desenvolvimento do estado. E, assim, eu acho que só vem a crescer, viu? O Mato Grosso, por ter esse protagonismo, ele já está caminhando para que isso se expanda ainda mais, né? Torna um representante, que nem no programa passado lá do Alisson Ribas, ele fala que quando pergunta de Brasil, já está tendo Mato Grosso aqui como referência de produção, né? Então, isso está mostrando que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Está tendo uma proporção, uma grandeza muito grande. É isso, ó, o programa do Alisson Ribas, só dar o recado, já está no YouTube, tá, gente? Quem não participou, quem não acompanhou ao vivo aqui no rádio, tá vendo os cortes aí na internet, o programa na íntegra já está lá no nosso canal. Vai no YouTube, coloca programa Hora do Agro, você vai encontrar o Alisson. Para quem perdeu, um grande economista e um grande entusiasta de Rondonópolis e de Mato Grosso. O bate-papo foi sensacional. Sensacional também é faturar, seu Nilton. Vamos nessa. Somos o Grupo Botuverá, que há 50 anos produz, abastece e transporta tudo que a cadeia do agronegócio pode gerar. Somos transporte, somos TRR, somos agricultura e pecuária. Produzir é a nossa paixão, mas transportar é a nossa herança. Botuverá, há 50 anos, acreditando na força do trabalho. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Quando você vê a pecuária ser tratado como agricultura, pecuária, vírgula, capim. Capim ser tratado como é uma lavoura de soja, de milho, de algodão. É isso que eles estão fazendo aqui. E aí, com isso, eles estão extraindo da terra o melhor possível. Isso é o que nós temos a oferecer para o mundo. E eu falo, eu vi isso aqui hoje. Shiro Nishimura, Fazenda Araponga. É cliente desde 2011. Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Muito bem, depois da faturada boa, estamos aqui de volta com o nosso programa, nosso Hora do Agro. Obrigado aí você pela audiência, quem está acompanhando o nosso programa no Instagram. E eu deixei na saída do bloco o convite para você também nos assistir lá no YouTube, tá? Vai lá, coloca programa Hora do Agro, todos os episódios estão lá, esse programa que está quase completando 1 ano já, daqui a pouco nós vamos fazer aniversário do Hora do Agro aqui, então tem muito episódio bacana, bem produzido, bem cortadinho, bonitinho para você maratonar no nosso canal oficial lá no YouTube, tá certo, minha gente? Vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo. Hoje nós estamos com Joaquim Rodrigues, que é da área do marketing, da comunicação, hoje atua junto ao Grupo Bom Jesus, mas tem um portfólio bastante extenso e mais do que falar de empresas, o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma leitura e uma análise de talvez um dos pontos mais carentes do agro ainda em 2025, que é justamente a comunicação, e trazendo casos reais aqui,
falamos já da COP30, por exemplo. Pouco se falou do agro, ou eu pelo menos não tenho visto o equilíbrio ambiental do agronegócio sendo pauta na COP, duvido muito que seja. Você não vê ministro, não vê, enfim, o que se tem muito é a contenção da crise, como nós falamos aqui agora no caso da gripe aviária, ou seja, tudo isso é construção de narrativa e tudo isso é falta de uma narrativa que venha para mostrar ou para divulgar o que de fato é o agronegócio, a capacidade produtiva, a quantidade de pesquisa, a literatura do agro, que é uma coisa que eu cobro tanto, enfim, são gargalos, são carências ainda do agronegócio, até para isso que existe o nosso programa, o nosso Hora do Agro aqui todos os sábados na Rádio 105. Durante o intervalo, o doutor Leonardo tocava num ponto aqui. Quer retomar, doutor? Quer tocá-lo? Vamos lá. A própria publicidade, enfim. É uma provocação. Estava cutucando o Joaquim aqui de outras formas de comunicação. Se não poderia ser mais efetiva ainda essa parte de comunicação do agronegócio, como por exemplo, usar de outros meios, não só de mídias sociais, mas vamos lá. Quem não lembra aí de novelas como Pantanal, como Rei do Gado, como Ana Raiz Zé Trovão, que Pantanal, gravando no Pantanal Mato Grossense, Ana Raiz Zé Trovão veio gravar aqui na Chapada dos Guimarães, Rei do Gado. E logicamente que aquelas novelas elas marcaram de alguma forma para o inconsciente popular como é o produtor. E ali tem muita comunicação errada também. Não é bem aquilo. O produtor não é só aquilo, ou não é aquilo. Você vê o produtor de novela, é sacanagem. Não é outra coisa, mas assim, eu falo que a vida da gente não é um livro, a vida da gente não é uma série de TV cheio de mistérios e cheio de surpresas, aventuras. Ela é muito mais simples, mas essa simplicidade ela é cativante. E aí eu perguntava pro Joaquim se não seria o caso do governo do estado ou de entidades do agro promoverem ações como essa, ou uma novela, ou patrocinar uma novela, ou um seriado, ou até mesmo a produção de livros que contem a história de produtores. Você vê, por exemplo, não seria outra forma de poder estimular cada vez mais que as pessoas tenham conhecimento do que é de verdade o agronegócio? O nosso cinema nacional hoje está tão em alta porque é uma potência, não é de hoje, sempre foi potência. Mas você não vê agronegócio dentro desse contexto ali, mas de jeito nenhum, eu acho que dificilmente vai ver. Acho que o pessoal fica meio receoso até pela questão dessas últimas agendas que veio vindo, né, da publicidade. Você pega aí a agenda woke, eu acho que é o termo que eles usam para promover ali um conceito de publicidade do momento. E como essa agenda ela ataca diretamente o agro, fica naquela, o agro desmata, o agro contamina, projetos políticos. Eu acho que esse é um dos motivos que eles se tornam mais receosos, né? Nada que impeça dos produtores, das instituições da área influenciar dessa maneira que o senhor havia falado, mas acho que há aquele medo, sabe? Ainda mais pela questão que eu falei da valorização por certificações de grãos na venda do exterior e tal, então eles têm aquele certo receio, porque o produtor ele é um cara mais receoso, né? Ele é aquele que tem uma visão assim mais cautelosa, porque aquilo ali é a vida dele, né? E eu imagino também que passa na cabeça do produtor o seguinte, acho que ele deve pensar, sem falar nada, o pessoal já desce a madeira na gente. Sim. Você imagina se a gente... Sim. Né? Igual o senhor Leonardo estava falando, a parte, estava falando no intervalo, na questão de marcas se posicionarem, marcas gigantes se posicionar contra o agro, entendeu? Isso é absurdo, cara, pra dar uma lacrada. Pra dar uma lacrada, isso não adianta, absurdo, não adianta. Aí, tipo assim, não sei se foi num programa aqui que eu assisti também, que falou que lá na Faria Lima não sabe o que acontece no Mato Grosso, né? Isso, não precisa saber. Foi aqui, não sabe mesmo. Sabe o que se leva para lá, o que se muitas oportunidades, o que pode ser, do que não pode. Mas enfim, quando você fala dessa agenda woke, mas vamos lá, isso aí já não está um pouco querendo já passar essa agenda woke? Sim, não tá... a gente está vendo, graças a Deus, uma crescente enorme num outro estilo de comunicação, né? Tanto que você pode ver que marcas grandes que adotaram esse estilo, a própria Jaguar, que era aí uma referência de automobilismo, ela adotou esse conceito e acabou caindo por terra ali toda a expectativa que eles tinham, né? E eu acho que agora a gente está num período de explorar vários meios de mídia, como você falou de questão de programas, até de marcas grandes abraçarem
essa ideia de que realmente o agro faz pelo país na questão da produção, de emprego, de conservação. Então, tá aí, né, tipo assim, tá um espaço aberto para se posicionar. Acho que cada brecha ali é importante para tá mostrando, entendeu? O que fica aparecendo aí, quando a gente fala dessa agenda woke, ou do que as pessoas ficam falando mal do agronegócio, e que o agronegócio é ruim, que desmata, isso e aquilo, fica parecendo muito aquela história de filho ingrato. O pai e a mãe cuidam a vida inteira, aí a hora que ele tá adulto, ele acha que ele sabe tudo, que ele manja tudo, que é o brabo, e não precisa. Detalhe, tá morando na casa da mãe, do pai, comendo lá, vivendo às custas da mãe e do pai, e fica falando mal do pai e da mãe. Tá igualzinho. Senta para tomar café, come do agro. Senta para almoçar, tem que se alimentar do agro. Vai pro escritório, vai do agro. Veste agro. E fica falando mal do agro. Ah, vai pastar. Não, faz o seguinte. Aliás, não pasta não, que é do agro, tá? Vai comer cimento. Faz o seguinte aí, a pessoa que tá ouvindo e é contra, olha pro seu corpo, olha ao seu redor. Se não tiver nada que seja do agro, a gente para. Exatamente. E ficar falando mal de barriga cheia é bonito, né? É igual a gente tava falando da COP. Vou fazer COP e tá... Vai ver a quantidade de avião que vai e a quantidade de avião que vai emitir CO2. E depois vai falar que é pum de vaca que tá contaminando o ambiente. Para ficar em poupe. Para ficar em hotel lá não. Para ficar bem lá na COP. Desculpa, até tava. Tem hora que eu perco a paciência. Estava até compartilhando aí vídeos já do impacto naquela região ali no Pará onde vai acontecer a COP, tudo que se movimentou para se adaptar aos padrões da COP, que depois vai lá aparecer no horário nobre do telejornal, aquela coisa bonita, chefes de estado e tal, e no fim das contas aquilo ali é tipo pagando uma baboseira, tipo aquele programa do Luciano Huck lá de reformar a casa. Isso. É só bonito ali pra mostrar, depois você volta 2-3 anos, a casa tá arrebentada. É mais ou menos nessa pegada, é mesmo. É o tal do banho de tinta. É o tal do banho de tinta. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, aproveitando. Nós falamos lá no primeiro bloco do Instagram do Primus Agro lá. Vou reforçar para você que tá aí acompanhando. Acompanhe lá o Primus Agro, porque eu realmente sou enfim, não conheço os meninos, tô aqui fazendo a propaganda. E se tiverem pelo Mato Grosso, vem aqui, moçada. Porque eles são realmente muito bons no sentido de fazer, mais uma vez falando, construir a narrativa que tem que ser construída. Falando do agro deste ponto, não é o agro da novela, o agro simples, a vida simples do produtor e o como é simples mesmo, mas o simples é justamente isso essa é a riqueza da coisa. Sim. Esse é o charme da coisa, essa é a verdade da coisa. Não tem produção, não tem maquiagem, é como é. A maquiagem que tem é a terra mesmo, e é assim mesmo. Um exemplo disso é os próprios donos da Bom Jesus, né? Que o pessoal pensa, os donos da Bom Jesus são elitizados, num pedestal absurdo. Vou te falar, hoje o que mais me motiva a trabalhar na Bom Jesus, eu faço isso de vez em quando, eu dou uma passada de propósito na frente da sala dos dois para ver que os dois estão lá batendo ponto e trabalhando. Se for principalmente o Geraldo, que ele gosta de ver assim as pessoas. Então, o que precisar, cara, é o pessoal que estão lá, entendeu? Estão com a gente. Então, isso fala, se o dono tá aqui batendo cartão junto comigo, ele é gente igual eu. E foi assim que a coisa nasceu. Sim. E é assim que a coisa se perpetua. E aí a gente fala da sucessão. E tem tantos que vieram aqui. Não, todos que vieram aqui. Eu tô puxando a memória. Todos que passaram aqui. O Chiro, a Norma, Bissone, o Odílio. É todo mundo lá. Não tem... Isso é algo comum. É impressionante. Isso é do agronegócio. Isso é algo comum e é do agro. Os caras batem o ponto. Sim. Enquanto tiver. E a gente brincava aqui. Vou dar um abraço pro Nelson, meu vizinho. Será que você vem aqui, Nelson? Pra quem quiser seguir Primos do Agro, a gente não tá ganhando nada com isso, não, tá? É que a gente gosta dos meninos mesmo. É primos.agro. Newton achou no Primos.agro. Newton achou no YouTube. E outro moleque que eu gosto mais é Vida de José Marcos. Bom também? Eu sou fã daquele moleque. Vou procurar. Depois, quem quiser olhar, vai lá. Vou procurar. Por que a gente tá reforçando isso, gente? Porque são personagens, são pessoas que ajudam a construir uma narrativa mais verdadeira do que é o agro. É um gargalo que o agronegócio realmente tem, a coisa do agro e ogro, que o Gino sempre mencionou aqui, sempre fez menção do agro ser ogro. Ogro no sentido de não saber se comunicar.
E o agro, de fato, ao longo dos anos, historicamente, se aprofundou muito em pesquisa, muito em literatura, muito em produzir e aumentar sua capacidade produtiva, mas pouco em publicidade. Não foi uma pauta do agronegócio, uma urgência do agronegócio fazer propaganda daquilo que está fazendo. Vamos trabalhar e ponto. Hoje a gente talvez sinta que faça falta até. Joaquim, eu quero que a gente traga para um ponto ainda da comunicação, ainda do marketing, mas agora enquanto gestão, enquanto ferramenta de gestão. Captando cliente, utilizando inteligência artificial para comunicar, para chegar na ponta. A gente falou agora o quanto avançamos em termos internet dentro do campo, que era algo que de fato não se tinha. E tudo isso do ponto de vista do volume de negócios, que evidentemente você tem uma alavancagem muito grande a partir do momento que você tem essas ferramentas à disposição. Sim. Talvez um novo caminho aí pro agro, que tá precisando de gente para trabalhar, tá precisando de gente que manja disso, que sabe disso. O mercado tá aberto e tá precisando. Bom, essas ferramentas, elas vêm contribuindo muito, né, para essa parte do crescimento, tanto do produtor em si, até para os vendedores que fazem venda aí de insumos para a parte agrícola. Porque, querendo ou não, marketing é dados, né? Então, quando você consegue hoje ter uma absorção de todos aqueles que estão acessando o assunto de interesse, no caso a parte agrícola, você consegue direcionar ainda melhor, entendeu? Você pega aí, por exemplo, um pessoal que vende sementes de plantio. Eles conseguem, através de ferramentas hoje, direcionar por região, consegue ali, faz um CRM, que é uma ferramenta que faz acompanhar toda a jornada do cliente. Que é a gestão do cliente. Que é a gestão do cliente. Então, você consegue, através de várias ferramentas, até junto com a inteligência artificial, criar um filtro de direcionamento. E aí nós estamos falando como uma empresa administra seus negócios, uma empresa convencional, fora do agro. Isso. Uma empresa que tem banco de dados, carteira de clientes e faz essa gestão. Exatamente. Não muda não. Porque o exemplo que eu dei de sementeira, você pega aí de ela vai fazer uma venda ali, né? No âmbito nacional ali de sementes. Ela consegue filtrar através dessas ferramentas qual que é a semente determinada para qual lugar, qual resistência, qual período de maturação que ela precisa e tal. Então são ferramentas hoje que ajudam, entendeu? Você ter essa filtragem do que realmente o seu cliente precisa. E ferramentas também que dá para usar até na questão de posicionamento do agro no país, né? Que você fazer uma campanha aí, no Sudeste eles não interessam por tal assunto, no Centro-Oeste já é outra coisa que eles estão falando. Então, você jogando todos esses dados hoje numa inteligência artificial, você consegue moldar o assunto que deve ser explorado em cada região, entendeu? E aí nós estamos falando de mercado mesmo, viu, gente? Volume de negócios mesmo, porque o que se tem até hoje é uma coisa muito segmentada. Você tem o agro nas feiras do agro. Sim. Vendendo, eu vendo pro Léo, o Léo vende pra mim, a gente vende pra você, é uma coisa muito entre nós. Agora nós estamos falando de um patamar mercadológico para fora dessa bolha, que é a rede social. E aí nós temos uma alavancagem, aí nós temos talvez um novo patamar na coisa da propaganda do agronegócio. Acho que é isso, né? Sim, acho que é por aí. Essa questão do posicionamento através da rede social é fundamental, cara, porque até pela parte de patrocinado hoje, você consegue direcionar exatamente aquilo que a pessoa está precisando. A gente comentou do país abraçar a narrativa. Se você pega o valor hoje, por exemplo, vamos produzir aí um comercial para passar na TV, comparado com o mesmo valor, comparado com patrocinado, um direcionamento para a pessoa que precisa saber daquilo, você é bem mais efetivo, entendeu? Bem mais efetivo. Joaquim, desculpa te cortar, mas assim, eu tô pensando aqui, você tá falando isso, eu tô pensando no pequeno produtor agora. No pequeno produtor. O cara tá lá, o Nen tá lá, nosso amigo Nen tá lá tirando leite agora, com o radinho, que ele já falou que ele deixa o radinho ligado lá no curral, tirando leite, ouvindo a gente. Um abraço, meu amigo. E ele produz o leite dele para ele vender. Esse cara pode usar de alguma ferramenta de marketing para ajudar a impulsionar a venda dele, para mostrar, que localmente, é possível? Vixe, totalmente possível, porque a gente estava falando naquela hora lá que a população, quando ela começa a ver como que o agro se comunica, que são pessoas simples, pessoas que é gente da gente, a gente tem um interesse maior em ver, né? E o próprio Instagram, se ele ligou o celular ali, gravou, faz uma produção, começa a ter um posicionamento que a população meio que abraça e tem um alto nível de acesso,
empresas maiores que podem fazer a compra do produto dele já tem mais interesse, entendeu? Porque é meio que aquela questão de onda. Tá erguendo a onda, tá lá no pico porque todo mundo tá querendo. Tá ouvindo, tá vendo. Traz o olhar do cliente final, entendeu? Que faz o pequeno produtor ali efetuar a sua venda. Pensando assim, uma comunicação mais simples, né? Claro que tem outras estratégias de negócio, mas aí envolve algo mais complexo para fazer o alcance do cliente final, que ele faz a venda do produto, né? Mas de maneira simples, para além de expor para a população e se posicionar, acho que a rede social hoje é fundamental. É importante falar isso pelo seguinte: o marketing então não é algo que só para empresa grande, só para quem é grande. O marketing, quando a gente fala de marketing, serve para todo mundo. Para todo mundo. Serve para o cara que planta a horta ali. Aqui, eu lembro muito disso na minha época de infância aqui em Rondonópolis. Tinha um senhorzinho que ele andava com uma cesta enorme numa bicicleta barra forte. Ele andava com uma na frente e uma atrás cheia de verdura. Eu não sei se ele plantava ou se ele passava em um lugar determinado que plantava aqui dentro da cidade e saía vendendo. Então a gente comprava alface fresco, cebolinha, tudo fresquinho. E ele, na época, a comunicação dele era que ele passava, era no boca a boca. Sim. Mas se fosse hoje, ele poderia usar a rede social tranquilamente, o Instagram, o WhatsApp, para poder divulgar, falar, tô passando hoje, tá hora, tô fazendo isso, e chamar a atenção de cada vez mais pessoas. Então o marketing serve para todo mundo. Só que o nome é bonito e às vezes a pessoa que é muito simples fica com medo. Né? Inclusive CRM aí, nesse caso aí, que é fazer a gestão do cliente, ele podia fazer. Ele usou um nome mais simples. Na verdade, o CRM a dona Maria não vai estar em casa amanhã. Eu lembro do CRM dele. O CRM dele era uma cadernetinha, aquela pequenininha, em que ele anotava. Esse é o CRM dele. Que ele sabia que, por exemplo, minha mãe ia pegar sempre alface, cebolinha, sabia o dia. Esse era o CRM dele. Nesse eu estava conversando com um amigo meu, né? Ele falou, queria implantar o CRM, mas minha empresa é muito pequena e tal. Eu falei, cara, o melhor CRM que você pode ter é o que você consegue registrar. Papel de pão. Se você tiver um papel de pão, uma caneta. E você vê é coisa que a gente já faz. Mas alguém colocou um nome bonito. Exatamente. Gente, o Joaquim falou agora há pouco. Às vezes fala do produtor, que o povo fica colocando, tem que fazer o ISG, não sei o quê. Pô, já faz. Já faz. Só que é outro nome. É tocar bem o seu negócio. Eles pegam e colocam um papelzinho bonito, uma embalagem bonita para falar diferente. Mas a gente já faz isso, a gente já tem responsabilidade ambiental, a gente já tem responsabilidade social. Cuida das pessoas. Cuida de pessoas. Cara, isso já é feito. E aí entra a questão da comunicação. Dá para simplificar essa comunicação? Dá para simplificar. Como a gente está comentando. Você consegue simplificar quando você entende que é simples. E não é essa parte assim toda do inglês que o pessoal coloca. Gostei e tal. Dessa frase, hein? Você consegue simplificar quando você percebe que é simples. Putz, é isso. Porque... Que é o mais difícil, geralmente. Não é o mais fácil. Porque são coisas óbvias, né? Que às vezes, por ser tão óbvio, a gente não consegue entender. E quando vem essa cobrança de fora, fala, nossa, esse pessoal é complicado, que não sei o quê. Não, a gente é gente da gente, a gente tá ali. Quem tava falando da questão de elitizar demais, né? As empresas falam, o agro aí a gente é contra porque tá na mão de poucos. Não é assim. Não tá na mão de poucos, tá na mão de muitos. Porque você pega a quantidade de funcionário que uma empresa hoje contrata para fazer a gestão do seu negócio é muito alta. Então você prefere ter uma empresa grande. São poucas empresas grandes que contratam muito e tem ali até te qualifica hoje para colocar no mercado. Nem a gente estava comentando a questão de qualificação hoje, que é muito difícil encontrar. Então o que você prefere? Ter esse posicionamento de quem realmente alimenta o mundo, de quem realmente preserva a natureza, de quem contrata, de quem traz ali a pessoa para o mercado de trabalho? Ou você quer algo comum, que não tem ninguém disso, que tem ali tudo, aquela parte ali socialzinha que todo mundo fala e não quer viver, né? O pessoal hoje quer estar inserido no mercado de trabalho ganhando bem. É isso. E aí nós temos alguns... Eu já vou encerrando a minha aqui, que já estamos na reta final. Eu vou precisar de alguns minutos. Mas aí, até segurar um pouquinho. Aí nós temos o ponto. Primeiro que as redes sociais ampliaram. A gente hoje não está refém de uma narrativa só, que é uma única mídia com o poder, com o canhão da audiência. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Segundo ponto, dentro disso que o Joaquim está falando,
quebrando esse discurso de concentração. Tá aí os números do CAGED, emprego, falamos disso com o Alisson semana passada. Que outro estado do Brasil tem o chamado emprego pleno emprego, que é quando você tem aquele índice de desemprego absolutamente controlável. Hoje nós temos Santa Catarina e Mato Grosso. O resultado tá aí. Hoje todo lugar que você vai no estado de Mato Grosso hoje está precisando de gente para trabalhar e não encontra, tá aí a dificuldade. E dentro da comunicação que nós estamos falando, a grande dificuldade de também encontrar gente especializada, ou seja, um mercado que está contratando e oportunidade para muita e muita gente. Desculpa, doutor. Por falar em oportunidade, vamos. Terça-feira. Isso é bom. 10 de junho, às 18h30, no Anfiteatro do Sesc, lançamento do CDL Mais Emprego, uma plataforma que promete revolucionar as contratações no estado de Mato Grosso, em especial em Rondonópolis. Você quer saber mais sobre isso? CDL Mais Emprego é a oportunidade para você cadastrar na plataforma seu currículo, fazer qualificação dentro da plataforma, fazer uma avaliação DISC e oportunidade para o empregador também, quem está buscando gente para o trabalho, precisando de gente para trabalhar, entrar na plataforma também e pesquisar lá os currículos e chamar para conversar. CDL Mais Emprego, grave esse nome. CDL Mais Emprego.com.br, mais emprego mais, não é um sinal de mais não, CDL Mais Emprego.com.br. Entra lá, cadastra seu currículo se você está procurando emprego, se você quer achar alguém para trabalhar também, vai lá, entra, se cadastra sua empresa para poder fazer a busca. Isso é mais uma da CDL Rondonópolis. É isso, parabéns CDL Rondonópolis, tá vendo, gente? Isso é Mato Grosso. Que outro estado do Brasil você tem uma realidade dessa com plataformas? Joaquim, obrigado mais uma vez. Deixa eu só deixar o telefone aqui, você para ser parceiro do Hora do Agro, 67998712265, 67998712265. Já dando aqui o tchau pro nosso convidado. Obrigado, Joaquim. Eu que agradeço, fico muito feliz aí de estar com todos vocês no programa Hora do Agro, aí com o pessoal da 105. Estamos aqui, né? E, como dizem, se tá na 105, tá bom demais. Aí sim, Guril. Gente, o Edu tá chegando aqui, eu quero pedir para ele autorização para usar um minutinho dele, só para dar uma mensagem aqui da dona Edna. Vai falar do Gino, dar uma notícia para todo mundo do Gino. Isso é importante, tá? Vamos lá. Gente, eu vou ler para vocês uma mensagem que a dona Edna mandou aqui para os amigos, e vocês da nossa audiência são todos nossos amigos e para vocês também. Sou Edna Rondon, esposa do Gino Rondon. Venho compartilhar com vocês um pouco da nossa caminhada nesse momento delicado, em que ele continua na UTI da Unimed, mas também para pedir que se unam a nós em oração e clamor pela vida do Gino. No dia 17 de maio, ele deu entrada no hospital para realizar um debridamento no pé, por conta de uma infecção relacionada ao pé diabético. Porém, já internado, começamos uma verdadeira batalha contra uma bactéria que acabou se alojando no pulmão e atingiu também alguns órgãos importantes. Essa infecção gerou água no pulmão e sobrecarregou o coração, que agora está trabalhando com muita dificuldade. Já se passaram 2 semanas de muita luta, com os médicos tentando controlar essa infecção que tanto fragilizou. Por isso, peço que levantem um clamor pela vida do Gino, para que Deus traga cura, fortaleça seu corpo e que os médicos consigam identificar com precisão tudo que está afetando seu pulmão. Sabemos que pela sua idade e comorbidades, o organismo está bem debilitado, mas seguimos confiantes. Gino é um guerreiro admirável, está firme, lúcido e cheio de planos para o futuro. Cremos de todo o coração que tudo está nas mãos de Deus e que Ele está no controle de cada detalhe. Agradeço imensamente por cada um de vocês que sempre estiveram conosco ao longo da vida, com orações, carinho e amizade. Orem comigo, por favor. Eu creio na cura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Edna Rondon e família. Meus amigos, fiquem com Deus, uma semana abençoada a todos e vamos orar pelo Gino.